Olá, bem-vindas, bem-vindos à nossa conversa significativa de hoje. Nosso tema vai ser por que termos uma família é tão importante para nós. Fala-se muito da família, né? Eu não vou entrar aqui nos detalhes das constituições familiares, há múltiplas constituições familiares hoje em dia, né? E esse não é o foco da nossa conversa. A nossa conversa é uma vez uma família existente, ela é muito importante para a gente, né? Qualquer que seja a forma que ela se constitua, tá? E é importante que, principalmente eu vou começar então na trajetória da criança, né? Por que que para uma criança é tão importante a família? Por que que a família é essa unidade tão importante? Que papel ela desempenha? Qual é o nosso papel na família enquanto somos crianças, adolescentes, adultos, né? E o que que ela contribui para a gente, né? E como nós podemos contribuir para a família, para que ela se fortaleça. E daí então, pensar-se em núcleos familiares é uma coisa vital, importantíssima, né? Eu quero fazer muito enfoque do aspecto espiritual da família, tá? Por que que na dimensão espiritual a família é tão importante? E eu começo com um texto de Bahá'u'lláh, na verdade é usado quase que como uma oração ah, dentro das escrituras barrais, em que Bahá'u'lláh diz que bem-aventurado é o lugar, a casa e o coração. Bem-aventurado é a cidade, a montanha, o refúgio, a caverna e o vale, a terra e o mar, o prado e a ilha, onde se haja feito menção de Deus e celebrado seu louvor. A dimensão espiritual, né, dessa bem-aventurança que está espalhada por todos os lugares, mas na casa, né, na unidade familiar, né, ela ganha uma dimensão especial quando há uma conexão da família com o divino, há uma conexão da família com a dimensão espiritual. Então, nós não estamos falando da família como uma unidade composta por pessoas que convivem e podem conviver numa dimensão pacífica ou numa dimensão conflituosa, e que é uma unidade que, num dado momento, nós queremos nos apartar dela porque ela não tem mais significado para a gente e ela não impacta mais na nossa vida. Então, a gente vê a família como uma unidade de pessoas que, num dado momento, ela pode ser descartada. Mas o que a gente está vendo a partir dessa brevíssima oração, né? Da bem-aventurança da casa e do coração, né? Do lugar onde se haja feito a menção de Deus e celebrado o seu louvor, nós estamos vendo que aonde há uma conexão espiritual, né? Eu quero entender isso, né? Essa bem-aventurança, esse local bem-aventurado, esse espaço bem-aventurado, que é a casa onde reside a família, o lugar onde está a família, né? Ela passa a ser especial quando a conexão com o divino acontece, quando a conexão com a dimensão espiritual acontece, quando a conexão com a dimensão transcendental acontece. Então, a, a família é como se fosse digamos, um abajur, uma lâmpada, né? Enquanto não está conectada na tomada, a família, sim, tem existência, mas ela não tem um significado tão grande quanto a lâmpada tem quando eu pimba, coloco ela na tomada. Aí eu vejo a luz. Aí eu percebo que aquela coisa que aparentemente era uma constituição material de N pessoas, né? E volto a dizer, eu não estou falando em famílias, ah, digamos, constituídas conforme um desenho hollywoodiano, né? As famílias são o que são, é o que nós temos, é o que nós vivemos hoje em dia. Nós temos famílias onde a mulher está sozinha, né? E carrega o peso e a responsabilidade toda. Nós temos famílias em que
são 2 homens, são 2 mulheres, está aí colocado, nós temos famílias em que é só um homem, né? Nós temos todas as espécies de famílias colocadas, constituídas, né? E eu não estou entrando em nenhum juízo de valor de o que é melhor, pior, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que uma vez se constitui uma família, né, essa conexão com o espiritual, com o transcendental, faz dessa família algo diferente. Eu tenho um amigo, ele é um homem sozinho, ele tem 7 filhos que ele adotou. É uma família. Agora, essa família pode ser um homem com 7 crianças, que agora já cresceram, já se passaram muitos anos. Tem muito tempo que eu não tenho contato com ele. E essas relações estão mudando, né? Mas essas relações ganham uma dimensão. Essa é a primeira, digamos, o pré-requisito que eu quero trazer aqui para vocês, o corolário maior que eu quero trazer para vocês. É a marca que vai caracterizar uma família distinta de outras famílias, é se ela tem a conexão com a dimensão espiritual. Se ela faz essa conexão, essa família ganha uma nova dimensão. Então, a primeira coisa que quando uma família ela tem a dimensão espiritual, a relação entre os seus membros é de uma conexão espiritual. E a primeira coisa que nós devemos buscar dessa conexão, quando a família está constituída e ela está conectada na dimensão transcendental, na dimensão espiritual, é que o movimento dos filhos, nós estamos falando de uma família onde existam pais, mães, filhos, né? Eu entendo isso como sendo um núcleo familiar onde há uma dinâmica de interrelações. A primeira coisa que nós precisamos é, a partir desse contato espiritual, dessa conexão com a espiritualidade, os pais ou responsáveis e aqueles que são cuidados por eles se conectem espiritualmente entre si. Eu esqueci, por exemplo, de falar de famílias que são chefiadas, capitaneadas pelos avós. Às vezes é uma avó que cuida de 3 ou 4 netos e a mãe sumiu no mundo, o pai sumiu no mundo. É a avó. Novamente, é uma família. Novamente, ela ganha uma dimensão se ela fizer a conexão com a dimensão espiritual. E novamente ela ganha uma outra dimensão se, ao estarem conectados com a dimensão espiritual, né, haja um movimento de conexão espiritual entre aquele que cuida, aquele que é responsável, aquela que é responsável e aqueles que estão sendo cuidados, que são as crianças, né? Muito bem. Então, essa correlação começa primeiro, e eu vou pegar, digamos, numa dimensão, digamos, mais convencional, né? Uma família que nasce a partir de uma mulher que dá à luz a uma criança ou a um conjunto de crianças, né? A primeira educadora, a primeira conexão se dá da mãe com a criança, né? E se essa conexão ela está baseada nesse conceito da espiritualidade, a primeira coisa que você faz como mãe, como gestante, que traz no teu ventre alguém que você vai depois trazer ao mundo, é fazer a conexão espiritual com essa criança desde o início, ainda no seu ventre. Então é orar por ela. Para que depois, essa criança, quando você a amamenta ou cuida dela, você também ore por ela, né? Para que depois, quando essa criança cresça, ela aprenda a orar por você. Isso é algo que se aprende e que se ensina, né? Então, se essa conexão espiritual existe, eu oro
pelas crianças e depois elas iniciam o movimento, eu nutri elas espiritualmente e agora elas começam com o movimento de me nutrir espiritualmente e se conectar comigo espiritualmente. Essa ideia da conexão espiritual, ela é muito forte, porque ela nos leva a patamares e laços de lealdade, fidelidade, de amorosidade, de empatia, que são muito diferentes do que os laços eu te trouxe ao mundo, eu te criei, você foi uma responsabilidade que eu carreguei e agora você siga sozinho o seu caminho, porque para mim chega. Né? Eu estou caricaturando a situação. Veja como é diferente do laço do eu lhe concebi, eu orei por você em todos os momentos da sua vida, né? Te ensinei a orar por mim, e você agora ora por mim, mesmo na tua idade adulta. Que a conexão é muito diferente. Então, eu falo de uma família aonde volta o meu amigo, né? 7 filhos. Ok, a cada filho que ele adotasse, obviamente ele nunca ouviu essa minha fala, nem conhece esses conceitos. Não sei como é que foi, tá? Mas digamos que a cada adoção ele iniciasse um processo da conexão espiritual com cada criança na idade que tivesse, para que depois elas aprendessem a se conectar com ele espiritualmente. É um pai, um homem só, né? Mas que nunca se uniu a ninguém e desejou constituir uma família e a constituiu de uma forma extremamente generosa, de uma forma extremamente compassiva para com crianças que foram adotadas. Né? Bom, então, e quando eu falo, por exemplo, da mãe, né, eu não estou excluindo o pai, porque um conceito muito interessante que os ensinamentos barrais trazem é que, ainda que a mãe seja aquela que tem a primeira conexão com a criança, né, no seu ventre, depois amamentando, sim ou não, ou de alguma forma cuidando de todas as formas, né, essa provisão que a natureza deu à mãe, né, de forma alguma diminui o papel do pai. E aqui vem um conceito que eu acho interessantíssimo. A igualdade de status não significa identidade de função. A igualdade de status, de posição, não significa identidade de função. A função da mãe é uma, a função do pai é outra. Ainda que os dois sejam iguais, ainda que os dois tenham os mesmos direitos, os mesmos deveres, mas essa igualdade não implica em identidade de função. Porque eu, como homem, nunca amamentei com meu peito as minhas filhas. Né? Eu poderia colaborar de várias outras formas, como nunca estive no meu ventre. Né? E isso não significa que, então, eu estou sendo alijado do processo. De novo, a provisão da natureza de que a mãe tem o primeiro contato com os filhos no processo, digamos, de reprodução e depois gestação, parição, cuidados iniciais, amamentação, etc. A natureza deu à mulher uma provisão que não deu ao homem. Mas quando eu luto por igualdade de posição entre homens e mulheres, não significa que haja uma identidade de função, as funções são diferentes. Né? Então eu consigo criar uma família funcional, né? Mesmo com funções diferentes, claro, por isso que ela é funcional. Né? As funções são distintas, elas são bem distribuídas. Então, recapitulando, eu começo com o entendimento de que a família é uma unidade espiritual, ela faz essa conexão com o divino, com o transcendental, porque aí ela se conectando com isso, ela se torna um espaço abençoado, cada um entenda abençoado como acha melhor entender, né? E daí então começa uma caminhada dos pais em direção aos filhos,
nesse processo da conexão espiritual, e os filhos vão aprendendo a se aproximar dos pais nessa conexão espiritual. Então, orar pelos seus pais. Eu hoje, aos 65 anos, oro pelo meu pai e pela minha mãe, que já fizeram a passagem desse mundo, todos os dias. Todos os dias eu tenho eles na minha lembrança, na minha memória, nas minhas orações. Há uma oração específica que eu faço pelos dois. E aprendi a fazer isso enquanto eles estavam vivos também, né? Porque essa conexão, ela é nutriente, é um nutriente excepcional para mim. Não que eu esteja fazendo isso esperando a recompensa, né? Mas porque é da minha natureza, eu aprendi assim. E eu posso ensinar assim, e busquei ensinar assim para as minhas filhas, e elas, espero, estejam ensinando para os meus netos, e de fato estão, e por aí segue. Muito bem. Isso faz com que na família, se a conexão é espiritual, é possível reinar a unidade. Por isso que a família é tão importante para a gente, porque nós intuitivamente, instintivamente, buscamos na família o locus, o espaço de proteção, o espaço de acolhimento, o espaço de certeza de que aquilo é uma fortaleza de proteção. Para mim, isso é do nosso instinto. Nós buscamos, nós somos seres gregários. E como seres gregários, nós buscamos esse espaço onde reine a união, mas só que quando esse espaço não reina a união, reina a desavença, reina a briga, reina o desgosto, reina o mal-estar, eu me sinto desamparado. E daí eu falo, bom, não existe família, não existe o espaço de amparo, onde eu vou encontrar esse espaço de amparo, né? Isso tudo fica perdido para mim, né? Muito bem, então, por que criar na família o espaço da espiritualidade? Veja que eu não estou falando do espaço da religiosidade. A religiosidade, cada um cuida da forma que achar melhor cuidar, e cada qual deve escolher o seu caminho, né? Mas se eu crio o espaço da espiritualidade, da conexão com o transcendente, da conexão com o espiritual, da conexão com o divino, cada um também entenda o divino como melhor achar. E se eu disser que eu sou agnóstico, que eu sou ateu, né? Então que espaço eu crio? Eu digo, crie o espaço dos valores superiores. Porque para mim valor superior e espiritualidade é a mesma coisa. Nós, seres humanos, somos os únicos que reconhecemos valores humanos, valores superiores. Você não vai ensinar justiça e equidade para um animal. Vacas, cavalos, cachorros não vão entender justiça e equidade. Mas nós, seres humanos, entendemos. Eles podem entender várias outras sensações e sentimentos, claro. Mas esses, por exemplo, em particular, não. E não entendem o outro conceito que a dimensão da espiritualidade nos traz, que é a unidade, ou seja, nós sermos capazes de conviver em conjunto apesar das nossas diferenças. E o que é um instrumento que faz que a gente consiga isso? Aí vem o primeiro instrumento para ser utilizado na família, para que ela possa realmente se manter unida. É a prática da consulta, a prática da troca de ideias, a prática de decisão em conjunto, né? Consultar para melhor decidir. Eu consulto. O que significa consultar? Eu ouvir a opinião do outro, ponderar a opinião do outro, fazer um somatório dessas opiniões e ver se surge uma nova ideia a partir da ideia inicial que eu tinha, e eu ser humilde o suficiente para abrir mão da minha ideia e dizer, não, a ideia do outro é muito melhor que a minha, sigamos esse caminho. Então, numa família em que eu inicio a prática da consulta, já desde a tenra idade das crianças, né, aonde eu troco ideias sobre o que deve ser feito, mas com sinceridade, não é só numa forma fantasiosa de buscar um treinamento, não é isso que eu estou dizendo.
É realmente perguntar para a criança, vem cá, o que que você acha? O que você gostaria de fazer? O que é que a gente pode decidir aqui agora? Compramos isso ou compramos aquilo? Viajamos para cá ou viajamos para lá nas férias? Resolvemos assim a dor de um e a dor do outro? Né? São todas as dimensões aonde você pode trocar ideias, né? Então, no momento em que eu faço essa prática da consulta, eu estou trazendo os valores humanos para dentro da vida da família. Porque se você vai praticar a consulta dentro da família, 4, 5 pessoas, trocar ideias para tomar uma decisão, qual é o primeiro valor humano que você vai ter que desenvolver? Paciência. Ouvir. Esse é um valor tipicamente humano, paciência. Isso se ensina, isso se desenvolve, isso se aprimora, né? Então, numa família onde a paciência ela seja treinada a partir da prática da consulta, do processo decisório, né? Quanto essa família ganhou? Eu vou também praticar uma outra qualidade, outro valor humano, que é da abnegação, abrir mão da minha ideia. As pessoas às vezes ficam abismadas com famílias que praticam isso, onde rapidamente um diz vermelho, outro diz amarelo, e outro diz o amarelo é melhor por causa disso, o cara do vermelho diz, tá legal, eu acho que vocês estão certos, eu abro mão. Assim, mas como é que mudou de ideia tão rápido? Puxa, que legal que você é capaz de mudar de ideia. Como se isso fosse fantástico. Eu disse, simplesmente eu mudei de ideia porque a ideia deles é muito melhor do que a minha. Eu sou capaz de abrir mão. Então eu sou capaz de praticar um outro valor humano, que é a humildade. Eu sou humilde, digo tudo bem, eu não sou o rei da cocada preta, nem sei tudo. Né? Vejam como essa família caminhou. Ela primeiro definiu-se como espaço de espiritualidade, um espaço de transcendência, um espaço de conexão com o divino. Chamem como quiser. Depois ela cria a conexão entre os seus elementos, aonde os pais ou responsáveis ou quem seja que é o cuidador ora pelo aquele que é cuidado e ensina aquele que é cuidado a orar pelo cuidador também, para que essa conexão espiritual ela se fortaleça. O que é o ato de orar, né? É conectar-se com o transcendente. Muito bem. A partir disso, nós temos como propósito uma família que esteja unida, então. Para ela estar unida, qual é o instrumento que promove a união, a unidade da família? A consulta, a troca de ideias, a expressão, a verbalização de sentimentos. Não se guardam mágoas, nem ressentimentos, nem nada. Abre-se o jogo. Olha, não gostei. Não estou entendendo o que você está fazendo, por que você está agindo desse jeito. Ah, eu queria tanto fazer tal coisa, comprar tal coisa, ir para tal lugar. Esse universo inteiro. Eu inicio a prática da consulta e vou desenvolvendo qualidades e valores humanos, valores espirituais, como eu chamo. E daí, então, humildade, compaixão, empatia, a abnegação, paciência vão sendo treinados dentro do ambiente da família. Né? Então, aí os deveres e responsabilidades de um para com outros começam a ganhar uma nova dimensão. Né? Claro que esses deveres e responsabilidades variam de membro para membro, já falamos disso. Né? Os pais, por exemplo, têm dever inescapável, pais são responsáveis de educar os filhos. Mas os filhos têm o dever inescapável de ouvirem os seus pais. Então começa uma relação de ganha-ganha. E essa é a família que nós precisamos, que nós queremos. E é por isso que às vezes a gente sai procurando família no lugar onde não existe família. Então, muitos jovens saem de casa em busca de uma família funcional, porque não encontraram a família funcional que necessitavam, e acham que a família vai ser seus amigos, e não vai ser. Porque não conseguiu passar por todos esses passos. Claro que o que eu estou dizendo aqui, eu estou apresentando de uma forma muito didática. Né? Muitas famílias praticam isso tudo que eu disse de uma forma intuitiva. E fazem muito bem feito. Tá? Mas que legal a gente poder também
fazer uma análise do que é uma família funcional, ver como é que uma família funcional pode ser constituída, estabelecida e fortalecida, seguindo esses passos todos. É isso aí, muito obrigado.